Bom, rapaziada, bora comentar aqui um pouquinho sobre esse confronto, né, que a gente vai ter logo mais entre Atlético e Paysandu, né? O Atlético está numa situação bem mais tranquila, pode até pensar no empate, né, como um bom resultado, até porque joga fora de casa. Já o Paysandu não. Se o Paysandu perder hoje, ele terminará o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B na zona de rebaixamento. Consequentemente, na 18ª rodada, na 18ª colocação, né? 19 rodadas, o Paysandu ficou boa parte delas, eu diria 80% do campeonato na zona de rebaixamento. Se a equipe bicolor vencer logo mais o time do Atlético, o Paysandu terminará o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. Não é um confronto fácil, não é um confronto simples, mas dá para ganhar, dá para vencer, até porque o time do Paysandu cresceu nos últimos jogos, né? Mostrou ali uma personalidade e mostrou que quer, de fato, permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, nesse jogo, tá? Tem cotações aí boas. Por exemplo, o Paysandu ganhar tá 2,5, pro Atlético vencer tá 3, né? O empate 2,90. Se você quiser fazer a sua fezinha, é só clicar no primeiro comentário fixado Esportiva Bet. Corre lá, já faz a sua fezinha, tá bom? Rapaziada, bora comentar um pouquinho sobre a pesquisa que saiu aí do Globo, né? Onde a torcida do Clube do Remo é a maior torcida do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Você não vê nenhum clube do Norte e nem Centro-Oeste à frente ali do Remo na pesquisa. E eu sinceramente concordo. Até porque o torcedor do Remo, ele é mais presente, ele tem a maior média, o Remo tem a maior média da Série B, né? E é um torcedor que você encontra em todo o Brasil. A maioria, talvez não, mas você encontra um torcedor do Remo em todo o Brasil. E é sim um clube grande, é sim um clube tradicional do futebol brasileiro, né? O Clube do Remo aparece na 21ª colocação no ranking das torcidas, né? Falando agora aqui, rapaziada, sobre o confronto amanhã entre Clube do Remo e Goiás, né? A mídia de Goiânia voltou a atacar novamente, né? Mais uma vez menosprezando o time do Remo e elevando o time do Goiás. A pauta de hoje foi a seguinte: se algum jogador do time titular do Remo seria titular no time do Goiás, na máquina Goiás. Eu queria saber se o Goiás está na Série B ou se ele está na Série A, né? Porque do jeito que os caras falam, era como se o Goiás estivesse na Série A. E aí o Matheus, né, respondeu que nenhum jogador do Remo hoje seria titular no time do Goiás. Eu não concordo. Eu não concordo. Assim como também não concordo que nem todos os jogadores do Goiás seriam titulares no Remo. Os laterais do Goiás não seriam titulares no Remo. Até porque eles são bem fracos, né? Os atacantes, o Jajá até um tempo desse era altamente criticado no Goiás. Tava fazendo boas partidas. O Anselmo Ramon é um cara que é oportunista, um ótimo centroavante. E é algo que o Remo não tem hoje. Mas o Remo tem só o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu posso falar tranquilamente de 3 jogadores que jogariam no time titular hoje do Goiás. Sem dúvidas nenhuma, tá? O goleiro Marcelo Rangel, eu acho que seria titular hoje no Goiás. Nós não estamos falando, gente, de carreira e nem de um alto momento. Nós estamos falando agora do momento. O melhor goleiro da Série B é o Rangel, não é o Tadeu. O Tadeu é um excelente goleiro, é um baita goleiro. Eu queria ver ele no Remo também, não tenha dúvidas disso. Mas hoje, o melhor goleiro da Série B é o Rangel. Logo, o Rangel seria titular em todos os times da Série B. Outro jogador que seria titular no Goiás, Pedro Rocha. Pedro Rocha seria titular no Goiás tranquilamente. Tranquilamente. Em qualquer time da Série B, o Pedro Rocha seria titular. E o Marrone, bem fisicamente, seria titular. Não vou nem falar do Cantilho também, pela qualidade técnica que ele tem no meio de campo. Então você falar que todos os jogadores do Goiás ali são super acima do Clube do Remo, você está sendo, no mínimo, polêmico, né? Você está arranjando uma polêmica que eu acho que é desnecessária, na minha opinião. Porque o Goiás tem sim bons jogadores, tem sim jogadores que resolvem jogo, assim como o Remo também tem. O Remo também tem. O Remo não é um time pangaré, como a mídia de Goiânia quer tratar, muito por causa da visualização também, né? Eles trabalham muito com a questão da visualização reversa, que a gente fala, que é o torcedor puto ir lá comentar, ir lá criticar eles. Não, é uma análise sim. Eu acho que a análise do Jean, por exemplo, foi uma análise mais coerente, né? Ele citou ali o Pedro Rocha, citou o Marrone, né? Inclusive, eu coloco o Rangel. Ah, mas o Rangel foi banco do Tadeu. Mais uma vez falando, tá, gente? Nós estamos falando de agora, não de anos atrás. Porque se fosse assim, meu amigo,
Vou falar do Regis, vou falar do Camutanga, né? Vamos falar de momento. Vamos falar de momento. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Você acha também que nenhum jogador do Remo seria titular no time do Goiás? Ou vice-versa? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu.